começou com uma trombose nos membros inferiores, que logo avançou para uma embolia pulmonar e quase a levou a óbito. O que fazer em uma situação dramática como essa? Alessandra Amaral evangelizou. É isso mesmo. Nos 3 dias nos quais ficou em um CTI, vivendo esse frágil momento, nossa entrevistada não perdeu tempo e tratou de falar das maravilhas de um Deus que brevemente iria lhe resgatar do Vale da Sombra da Morte. Problemas hemorrágicos decorridos de uma trombose quase tiraram a vida de Alessandra Amaral. Mas ela permaneceu firme, mesmo nos momentos mais difíceis. Internada em um CTI, nossa entrevistada teve sua fé revigorada através da Rede Super. Ela não só assistia a nossa programação no hospital, como compartilhava com outros pacientes. Alessandra ainda aproveitava aquela inóspita posição para pregar o Evangelho, tamanha era a sua certeza de que receberia cura. E olha que aquela não seria a única enfermidade que tentaria travar nossa convidada, que também foi curada de um câncer tempos depois. Olá, Alessandra Amaral, bem-vinda ao programa Prova Viva. Que história que eu já contei aí, de um pouquinho das suas dificuldades na sua vida, mas também já antecipei um pouquinho daquilo que Deus fez e um pouquinho da sua fé. Eu sei que é um resuminho muito breve, mas eu quero voltar um pouco então nessa história e contarmos desde o início como isso tudo aconteceu. Fique à vontade no meu meio, no nosso meio, para poder dizer. Sim, o ano de 2014 era um ano de sonhos na minha vida. Eu jamais esperaria que eu passaria pelo Vale da Sombra da Morte, né? A gente pensa que por ser cristão, a gente não vai passar determinadas situações por estar fazendo a vontade de Deus, né? Então, foi um momento... Conta um pouquinho, você já era cristã a vida toda? Já foi cristã? Não, você a minha conversão foi no ano de 2000. Ok. Eu não nasci em lar cristão. E, então, mas no momento da sua dificuldade você já era cristã e já temia o Senhor, entendi? Sim, então já tinha 14 anos que eu caminhava com Jesus Cristo. Glória a Deus. E cada vez mais apaixonada, eu falo que cada vez mais doida. Quem me conhece sabe, a paixão só aumenta, né? A ousadia, o amor, né? Eu não me envergonho do Evangelho em momento algum e eu tenho certeza que é isso que faz com que eu entre na fornalha e saia sempre sem ser queimada. Então, o ano de 2014 era um ano de sonhos na minha vida. Eu estava fazendo um curso de inglês para me pregar na Copa, eu tenho paixão por evangelismo. E eu consegui, eu fiz 5 anos de inglês. O objetivo meu era e sempre foi o reino de Deus em primeiro lugar. Então, eu fiz o curso de inglês, eu voltei para o inglês com 37 anos de idade, né? Eu era titia da turma, eu fiz na Escola Batista de Idiomas. Então, assim, a minha sala tinha meninos de 16 anos, né? Então, o ano de 2014, os meus projetos eram pregar o Evangelho na Copa e, como eu tinha formado inglês, meu marido tinha programado a gente fazer uma viagem para a Disney, a família inteira, né? Que eu ia ser a intérprete. Bom, mas os planos de Deus são sempre melhores que os nossos, apesar da gente não entender, né? Então, quando foi em outubro de 2014, a gente foi para o Rio de Janeiro para poder tirar o passaporte, né? Então, lá no Rio de Janeiro, eu comecei a sentir muita dor na panturrilha. Mas como eu gosto muito de atividade física, eu pensei, é a malhação que eu fiz demais e tal. E a gente passeava, e a gente foi em tudo quanto é lugar. Eu não queria andar de elevador, era só escada. E falando, bora gente, bora andar. E eu morrendo de dor. Mas ali eu não tinha a menor noção que eu já estava com trombose. Porque eu fui voltar ao uso do anticoncepcional, tinha 10 anos que eu não tomava. Fui fazer uma viagem para a praia e essa combinação de hormônio com o avião, né? Aí a misericórdia de Deus já começou a entrar, porque eu viajei com trombose, eu estava com trombose no Rio de Janeiro, eu voltei com trombose e mesmo assim eu tinha dúvidas, eu não acreditava, eu sendo fisioterapeuta, que aquela dor podia ser uma trombose. E com isso, num domingo, no dia 16 de outubro, se eu não estou enganada, 19 de outubro, eu fui para a igreja. Quando eu fui subir a escadaria da igreja, eu senti muita falta de ar. Aí, nesse momento, a minha filha, apenas a mais nova, percebeu e eu falei, estou morrendo, tem alguma coisa errada comigo. Mesmo assim, pela fé, eu não me desesperei, fui para o culto, falei,
palavra de Deus deixa claro que no momento de desespero tem que buscar o Senhor em primeiro lugar, não é negligência da minha parte, naquele momento não tinha o que eu fazer, eu tentei manter a calma, entrei para o culto e ali eu pedi a Deus, Senhor, eu sei que tem alguma coisa acontecendo comigo, meu coração está batendo de forma irregular, eu estou sem ar, mas eu te peço, preserva a minha vida para que eu continue pregando a Tua palavra. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas preserva para que eu glorifique o Teu nome, que é o que eu mais gosto de fazer, né? Fui para o culto, assisti o culto, e aí, depois disso, eu peguei meu carro, não quis incomodar ninguém, arrumei tudo na minha casa, como se nada tivesse acontecendo, mas uma sensação de despedida. E fui sozinha para o hospital. Arrumou a casa o quê? Arrumei a casa, limpei a casa, arrumei a mochila dos meus meninos, isso era um domingo. Que risco. E eu orando e eu sempre animada e ninguém acreditando que eu estava passando mal, que eu estava agitada, nervosa. E aí eu falei, não, eu preciso ir para o hospital. E aí eu não quis incomodar ninguém, porque eu sou assim, né? Não quero incomodar ninguém. Falei com meu marido, fico com os meninos, que a sensação era, cuida deles, que eu vou para o hospital. Eu peguei o carro sozinha e fui para o hospital, na fé. Né, dirigindo o carro com embolia pulmonar, não sabia, nos 2 pulmões. Então, cheguei no hospital, foi tudo pela misericórdia de Deus, a forma como eu fui atendida. Eu não chamei ninguém, mas uma amiga minha, quando viu que eu coloquei no grupo para orar por mim, ela chegou lá e foi importante a chegada dela. A princípio, eles desconfiaram de um infarto agudo do miocárdio, mas em seguida constataram que era embolia pulmonar e aí nesse momento eu fui direto para o CTI. Essa embolia já era o trombo da trombose, que já tinha descolado, já tinha ido para o pulmão? Sim, o trombo descolou e foi para o pulmão. Quando eu fiz a angiotomografia, o médico arregalou o olho para mim e falou assim, você tem uma chuva de êmbolos nos 2 pulmões, você está entre a vida e a morte. E com essa cara, eu falei, que isso, doutor? Eu tenho a chuva de bênção na minha vida, eu vou entrar ali para evangelizar, eu vou entrar ali para falar de Jesus. Eu tenho certeza, porque essa é a minha visão. Todas as vezes que Deus me permite passar pelo vale da dor, ou pelo vale da sombra da morte, o que for, qualquer susto com meus filhos, acidente, se eu estiver indo para um hospital, eu vou evangelizar. É assim que eu fiz sempre. Sempre nas enfermidades dos meus filhos, nos traumas que eles já tiveram. Então, fui para o hospital e ali, quando eu cheguei, o bloco meu era o que tinha uma televisão na frente, né? Então, eu já pedi ao enfermeiro, por favor, na Rede Super, que eu quero ouvir a palavra. Nessa hora, seus familiares sabiam, seu esposo, seus filhos? Aí, essa minha amiga que chegou lá, né? Ela avisou a família inteira, né? Eles levaram muito susto, porque a Alessandra é aquela que representa a alegria, a saúde, a disposição, sempre animada, sempre apaixonada com esporte, vida, né? Não combina com CTI. Então, assim, foi um choque para a família, né? Mas em todo o tempo eu falava que meus filhos perguntavam, eram novos, assim, eles não entendiam como pode uma serva de Deus ir para o CTI. E eu falava, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou aqui é porque Deus quer que eu esteja aqui. E realmente foi um momento que ali eu pude pregar o Evangelho. Deus me colocou vários enfermeiros desviados para me falar do amor. Uma me chamou muito a atenção porque ela agia de forma sem afeto, sem amor com os pacientes. E ali eu falei com ela assim, vem cá, eu sou fisioterapeuta, já trabalhei muito tempo em CTI. Falei com ela, estou vendo que você está nervosa, que você está assim, impaciente com os pacientes. E você quer trocar de lugar comigo? Você quer trocar? Eu troco. Eu tô aqui chocada. Aí ela olhou para mim e falou assim, aí eu peguei e falei, você sabia que Jesus te ama? Vem cá, deixa eu te contar, olha o meu quadro, embolia pulmonar, os êmbolos estão pertinho do meu coração, o diagnóstico meu é que se eles avançarem, se o anticoagulante não fizer efeito, eu estou morta, né? Eu estou aqui a ponto de ser entubada, mas eu estou aqui na presença do Senhor, porque a alegria dele é a minha força, e se ele me levar agora, eu estou com ele. E amei os meus filhos de forma intensa, amei o meu marido, não deixo nada para depois. Amo as minhas amigas de forma intensa, eu sou intensa. Então, aí ela começou a chorar,
houve um quebrantamento. Isso ali ainda era o preparativo para fazer uma cirurgia? Você estava dentro do quarto esperando? Não, na verdade, eu já estava dentro do CTI, ok. já pregando o evangelho. Porque... E aí no CTI já tinha televisão que você pediu poder colocar na Rede Super, é isso? Sim, no CTI tem televisão. E o meu box era o único que estava de frente para a televisão. É claro que tinha um propósito. Então eu falava, põe na Rede Super, por favor, bota, aumenta aí que eu não estou ouvindo louvor, de propósito, para que todo mundo escutasse, né? Então, assim, eu sinto que o Espírito Santo do Senhor me usou naquele local para alegrar as pessoas que estavam ali e trazer esperança. Então, assim, os médicos passavam, os enfermeiros passavam. O que essa menina tem? Que diagnóstico que é o dela? Porque eu sempre nadei e eu tô sempre com a cor assim mais queimada, né? Mais dourada, né? Então sempre aquela impressão de vida, né? De vida. Falei, o que essa menina tem? Aí eu brincava assim, eles estão dizendo aí que eu estou com embolia pulmonar quase morta, mas isso aí é passageiro. Daqui a pouco eu tô saindo e daqui a pouco eu estou pregando com mais intensidade o evangelho, né? O tratamento ele se dá de que forma e por quanto tempo? Eu fiquei 3 dias no CTI, a gente faz o uso de anticoagulante no abdômen, repouso absoluto, você não pode andar porque a chance do êmbolo deslocar é grande, como o médico disse, eu tinha uma chuva de êmbolos nos 2 pulmões, né? Então, Sabe se precisasse, essa chuva de êmbolos era por causa da demora do tratamento, da busca do tratamento ou não? Não tem nenhuma referência? Pode ser, porque os êmbolos, o trombo se deslocou e quando ele chega no pulmão ele vai formando vários êmbolos. Okay. Então, assim, os pulmões foram tomados, né? E para mim foi um choque, mas eu me mantive na fé. Porque eu amo natação, né? Então, o meu órgão preferido, vamos dizer assim, ele foi atacado. Deus sabe todas as coisas, né? Aquilo que ia te impedir de continuar fazendo o que você tanto gosta. Sim, mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, isso foi no ano de 2014, em outubro de 2014, eu quero dizer que eu preguei na Copra, quero dizer que eu passei por essa embolia. Em 2015, eu fui para a Disney, e tinha poucos meses, eu tinha que esperar uns 6 meses de tempo de recuperação, fui para a Disney, fui como intérprete da família. Quer dizer, o sonho continuou. E no ano de 2015, eu voltei a nadar, eu participei de uma competição de natação no Jaraguá, na competição Master, né, que é mais de 40 anos, e eu ganhei as 4 modalidades: borboleta, costas, peito e crawl. Você já era atleta? Sim, ou já. Você só gostava do esporte? Não, já sempre pratiquei natação, sempre pratiquei muito, sempre gostei de nadar. Então, mas era uma prática de fazer a natação ou de competir com a natação? Nessa época eu estava competindo. Ok. Nessa época eu estava competindo. Então eu treinava para competir. Aí muita gente falou assim: sorte que o seu pulmão é bem trabalhado. Eu falei, não tem nada de sorte e não tem mérito meu. O que me fez estar viva não foi o tempo que eu treinei. O que me fez estar viva foi a graça de Deus. Foi porque os sonhos dele na minha vida não terminaram. Então, após a embolia pulmonar, dos 3 dias que você ficou no CTI, a medicação fez efeito, você voltou para casa, aguardou 6 meses do período para poder retomar uma vida normal. E aí continua aí sem nenhum problema, sem nenhuma sequela, sem nada? Sim, eu fiquei depois só mais 4 dias no quarto. Né? Eu tive que ficar no quarto justamente porque em casa eles tinham medo que eu fizesse alguma levadeza, né? E então depois eu fui para casa, realmente fiquei esses 6 meses, mas não fiquei parada. Eu fiquei em uso de anticoagulante e praticando o inglês, eu queria terminar, eu continuei a minha vida. Quero saber disso tudo aí, que tem muita história para poder saber da sua vida, Alessandra. Segura rapidinho, nós vamos para um rápido intervalo. Fica comigo, a gente já volta mais com Prova Viva do Poder de Deus. No Prova Viva de hoje, estamos conhecendo um testemunho de cura. Uma cura atrás da outra. E quem nos conta essa tremenda experiência é a Alessandra Amaral. Ela quase morreu com uma embolia pulmonar e depois teve o diagnóstico de câncer na tireoide. Mas o Senhor a livrou de todas as enfermidades. Não chegamos nessa parte ainda do câncer, não, que tem outro problema com outra libertação do Senhor. Sim.
Eu vou engajar uma história na outra porque tem a ver. O ano de 2015, quando eu já estava liberada, que eu viajei, eu terminei falando que eu viajei para os Estados Unidos, né? O tempo todo ali o Senhor me guardando, me cuidando, e era uma viagem com um voo muito maior, né? Mas em todo o tempo eu não deixei que o medo me impedisse de sonhar os sonhos de Deus, porque o Senhor nos fala tantas vezes, não temas porque eu sou contigo, e a gente precisa acreditar na palavra de Deus, né? Porque a palavra, ela é real, ela é viva, ela é eficaz. Não dá pra gente viver mais ou menos, a gente tem que mergulhar na palavra, né? Deixa eu fazer um parênteses então, antes de você contar essa história do câncer. Você fala de uma fé com tanta convicção, você fala de uma experiência com o Senhor e de uma certeza em viver a palavra dele. A sua conversão foi tão radical assim, foi tão intensa, você realmente se percebeu uma pessoa antes e depois do Senhor? Só para poder, rapidinho, para eu entender. Totalmente. Tá muito claro o seu amor, a sua paixão pelo Senhor. Eu tenho mesmo. Quem convive comigo sabe que eu sou completamente apaixonada, o meu carro é todo adesivado, eu faço propaganda para Jesus, né? E a minha conversão foi no ano de 2000, né? A minha história é cheia de milagres, né? Eu casei com o meu marido, que já era presbiteriano, já era evangélico, eu não era. E quando eu quis ser mãe, o Senhor me chamou. Ninguém pregou para mim. Eu falei, eu já fui em todos os lugares, agora eu quero ir na sua igreja. Então eu falei, engraçado que Deus fala comigo, que eu não o conheço. E aí eu falei, me leva para mim estudar a Bíblia. Deus fala no meu coração que eu não posso ter filhos, você uma fé e eu na outra, mas eu não estou entendendo muito bem isso. Então você teve uma experiência bem intensa com o Senhor. Muito intensa, porque foi Ele que me chamou para que quando você aceitasse esse convite do Senhor, fosse tão forte como você está vivendo aí agora. Muito. Pronto, então, fechei parênteses. Vamos embora, continua. Porque eu fiquei nessa curiosidade de saber assim, gente, que testemunho é esse de conversão tão intensa? Foi forte. A minha conversão foi intensa. Glória a Deus. Então continua. Aí nós então, paramos lá na 2015, embolia pulmonar. Eu viajei para os Estados Unidos, já estava liberada, curada da embolia pulmonar, e todos os meus exames foram milagres atrás de milagres, assim, tudo que a medicina pedia, com a certeza que ia encontrar, um mês depois, que ia encontrar o êmbolo na minha perna ainda, porque não é assim tão rápido que dissolve. Bom, Deus cuidou o tempo todo, foi um milagre atrás do outro, a recuperação foi sobrenatural, tanto é que eu voltei a nadar, ganhei competição, né? Falei que a alegria do Senhor é minha força, e fui pro pódio e mandei fazer uma toalha bem grande quando eu subisse no pódio, que eu ia fazer propaganda para Jesus, aí eu coloquei Jesus Cristo é o caminho, para todo mundo ver que a minha fé, eu não me envergonho dela, né? Bom, e nisso, passou então 2015, eu fiz a viagem dos meus sonhos, fui para os Estados Unidos, preguei na Copa. Em 2015, mesmo viajando para os Estados Unidos, eu já comecei uma série de exames no início de 2015, quer dizer, logo depois da embolia. A minha tireoide estava com alteração, o meu exame. Mas o que acontece? Eu acredito sempre na misericórdia do Senhor. Não conseguiu diagnosticar o câncer até eu fazer a minha viagem. Então, Deus ele me poupou desse diagnóstico. Eu fui para a Disney feliz da vida, feito uma criança, né? Era 10 horas por dia brincando durante 14 dias. E foi muito intenso. Era uma viagem para brincar em parque. Não era para comprar. Então, foram 14 dias intensos. E quando eu cheguei, o meu médico falou assim, Alessandra, não é possível, os seus exames de tireoide estão completamente alterados, você não está sentindo nada? Eu falei, eu não, eu não sinto nada. Eu entro na fornalha, eu saio da fornalha, o exame está alterado. Não estou sentindo nada. Aí ele falou, não é possível, essa é a sua fé. Eu falei, deve ser. Aí eu orei e falei, Senhor, se tiver alguma coisa, revela agora, já passeei mesmo, o Senhor já me deu essa alegria em família, tem algo mais para me enfrentar? Me revela. Aí o Espírito Santo falou, muda de laboratório. Mudei de laboratório. Quando eu abri o resultado de exame, carcinoma, foi um choque, outro choque, porque foi um ano depois, né, eu fui diagnosticada com um câncer de tireoide. E isso, assim, o diagnóstico foi dado só em fevereiro de 2016. Então, eu passei o 2015 lutando para descobrir e vivenciando a cura da embolia. Então, em 2016, eu descobri que estava com câncer em fevereiro.
O médico que eu gostaria que me operasse, ele não tinha horário, mas eu consegui através de uma amiga, de uma professora de inglês, Fernanda Amaral, né? Tenho gratidão pela vida dela. Ela conseguiu que eu tivesse uma consulta com esse médico. E na consulta ele falou, realmente você vai ter que operar, mas só daqui a 4 meses, porque eu não tenho vaga. Aí quando eu saí, falei com a secretária, prepara para me ligar, porque vai ter gente desistindo e a minha cirurgia não passa de 1 mês. Ela olhou para mim assim, meu marido olhou, começou, né? Meu marido já está acostumado, né? Uhum. Bom, eu atravessei a rua Francisco Salles para entrar na Unimed, para pedir autorização, porque segundo eles eu tinha que adiantar o procedimento. Quando eu estava dentro da Unimed, não tinha nem meia hora, eu recebi um telefonema. Alessandra, eu estou chocada. Falei, quem está falando? A secretária. Acabei de receber um telefonema, houve desmarcou, né? E você quer fazer a cirurgia dia 10 de março, menos de 1 mês. Eu falei, quero. Claro, eu quero ficar livre desse câncer, não me pertence. Uhum. Então, assim, passei pela cirurgia, né? Tudo foi um milagre. Eram 4 pacientes no mesmo dia, pensei, eu sou a menina dos olhos de Deus, vou ser a primeira a ser operada. Fui nada, eu fui a 4ª, fui a última. Eu entrei pro bloco, era 8 horas da noite. E a minha mãe desesperada... Considerando que tem um jejum para poder operar, Sim, né? Passou de 24 horas do jejum, minha mãe preocupada. E eu falei, não preocupa não, mas jejum pela paz. Nós estamos precisando jejuar pela nossa nação. Então eu vou aproveitar e entrar em jejum pela paz. E rindo. Minha mãe não acreditava, não é possível. Eu fiz um vídeo na ocasião, gravei uma música dançando 1000 graus, uma música que chama 1000 graus. E mandei para as minhas amigas despreocuparem, porque era para ver como eu estava. Uhum. Era para ver a alegria do Senhor em mim no vale da sombra da morte. Eu não estava desesperada, reclamando, murmurando, perguntando por que eu. Eu queria, para quê? Eu quero te glorificar, Senhor, mostrar para as pessoas que quando Jesus está no barco, a tempestade que tiver, elas precisam ver que eu acredito é no Deus que acalma vento, que acalma tempestade. Né? Bom, vamos resumir um pouquinho essa história. Eu quero saber o final dela, como é que ficou, então. Bom, o final da história, eu entrei para o bloco, 8 horas da noite, eu fui a última a ser operada, saí no dia seguinte, o médico falou que eu ia demorar até uns 2 dias de alta. Eu fui a primeira a ter alta. Quando ele chegou no quarto, eu já estava arrumada, 8 horas da manhã, eu fui a última que fui operada, já estava arrumada, de batom, falei com a minha irmã, me arruma, porque quando o médico chegar aqui, ele vai ficar impressionado, porque o Senhor é comigo. Então, eu tive alta, curada e cada vez mais pregando a palavra de Deus, entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que apesar de Deus ter me dado um ministério de cura, que é para a honra e glória dele, Deus me usa com cura, eu passei por ela e isso me fez depender mais dele. Não tem como eu me engrandecer pelo que ele me usa, eu preciso dele. Ele me permitiu para baixar o tupete. Você tem 2016, né? Tem 2016, 4 anos, então. Foi a cirurgia do câncer, acompanho até hoje, né? Faço rastreamento, mas tudo perfeito, tudo ótimo. Mas está curada. Estou completamente curada em nome de Jesus. Se Deus tivesse te levado e não te curado como você profetizou, lógico que não dá para falar como quem já morreu, né? Mas assim, entrou na sua cabeça, só para a gente finalizar, entrou na sua cabeça a possibilidade da morte e estar com o Senhor? Sim, entrou. E eu pensava assim, se eu morrer, eu amei tudo que eu podia ter amado. Os meus filhos, a minha família, eu servia ao Senhor com toda a força. Então, se o Senhor me chamasse, eu avisei todo mundo da minha família que eu estava bem, eu estava com Ele. Amém. Alessandra, muito obrigada por ter vindo ao programa. Que bênção, que o seu testemunho impacte outras, mas para ter fé em Deus e não desanimar. Porque o Senhor é o Deus de todas as coisas. Amém, é isso aí. Deus abençoe, querida. Amém. Obrigada. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Não sei ao certo quantas pessoas desejariam ser as modelos de Deus para demonstrarem o quanto o ser humano suporta de dor e provações. Também não tenho estimado quantas escolheriam ser as taxadas como as mais fortes e que, por causa disso, seriam as selecionadas para carregarem as cargas mais pesadas do que a de outras pessoas.
Quem daria conta de reconhecer nessa disparidade de mazelas entre as pessoas que quem sofre mais é porque é mais forte? Quem na hora da angústia e do sofrimento agradeceria por estar sobre ele a carga pesada e não sobre um parente, amigo ou inimigo? Se Deus distribui os dons conforme a capacidade de cada pessoa, por que não poderia dar dores em intensidades diferentes conforme a habilidade de cada pessoa em lidar com elas? Então, quem tem maior sofrimento deveria ser visto como quem é mais forte, sendo assim, as dificuldades vistas como um privilégio. Existem partes no corpo humano que carregam mais cargas do que outros. Isso é claramente observado neles, que o desgaste também aparece com mais frequência. Mas não quer dizer que as outras partes não trabalhem ou não executem a sua função. Elas fazem, só que possuem menor desgaste do que as partes vitais de um corpo. Quero com essa mensagem incentivar aos que hoje estão padecendo de uma enfermidade, passando por um período de grande ansiedade ou sendo atacados em sua fé. Você é forte e Deus sabe disso. Apenas permaneça no foco, olhando para Cristo, que é o responsável de te fazer permanecer crendo, de aliviar a sua carga e levar a maior parte dela sobre Ele. A carga de Cristo é bem maior do que a sua ou a minha. Ele não vai deixar que você carregue o que só Ele pode levar. Mas Ele conta contigo para ajudar a carregar uma carga maior do que o do seu próximo, se ele for fraco ou débil na fé. Para suportar essas cargas uns dos outros, essa palavra, esse versículo se encaixa bem nesse momento. Deus não quer gerar com isso competição de quem é mais forte, mas a distribuição de pesos e embates de maneira justa, porque quem já recebeu muito, muito será cobrado na ação de suportar. Esteja feliz por passar por várias provações, pois elas revelam que está no caminho certo. Sempre encontraremos as pessoas que sofrem mais ou menos do que nós, mas os galardões são para os que permanecem fiéis a Deus e esse será proporcional à sua resiliência. Na página do nosso programa na internet você acompanha mais testemunhos que são prova viva do poder de Deus. Acesse redesuper.com.br/prova viva e assista. Compartilhe também nas suas redes sociais. Deus te abençoe. Eu aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.